Namastê, virginianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre janeiro de 2022. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito no canal, tirando 4 cartas do tarô, uma runa. Já pulou uma, já mostro para vocês qual foi. E uma carta de conselho do Metatron no final. Então eu vou tirar mais 3, tá? A carta que pulou para a posição do material foi a Rainha de Emoções. E depois, Temperança, 5 de Vozes e o 7 de Inspiração. Bom, antes de qualquer coisa, essa Rainha de Emoções aqui, junto com a Temperança, elas mostram para mim um certo impacto da entrada de Júpiter em Peixes. Por quê? O que tem a ver com você? Júpiter é o seu oposto complementar. Então, no caso daqueles que são ascendente Virgem, Peixes é a sua casa 7. Na maior parte dos casos, né? Tirando casos em que as pessoas têm casas interceptadas, tá? Melhor dizendo, signo interceptado, né? É uma minoria. Então, a maioria tem Peixes na casa 7 para quem for ascendente. O que significa esse astrologuês todo? Onde você tem Peixes no seu mapa, né, em 22, isso vai estar engrandecido. E quando a gente está falando de Peixes, a gente está falando também do emocional, tá? Tem um impacto direto nas suas relações, tem um impacto direto na sua vida cotidiana, tá? Independente de onde esteja no mapa, mas para aqueles que são ascendente Virgem, ainda mais, tá? Tô fazendo um jogo geral, não tenho mapa de todo mundo para ler. Vocês vão sentir esse impacto, né, em janeiro, diretamente no cotidiano e diretamente nas relações. O seu cotidiano com a Rainha de Emoções, né? Quem é a Rainha de Copas? A Rainha de Copas é uma figura, evidentemente, com o feminino muito destacado e que tem uma mestria do seu emocional. Eu gosto de fazer uma ligação do povo da corte de Copas com aqueles que têm grande inteligência emocional. Pessoas que aprenderam, que têm uma flexibilidade, né? Pessoas que são maleáveis. Você vai precisar disso. Não é um lance que você gosta muito. Você gosta que o seu cotidiano ele seja confiável. Não dá para eu dizer que você odeia mudanças. Não necessariamente. Você não odeia mudanças. Mas você prefere ter algum controle quando elas acontecem. É difícil, né? Viver plenamente a flexibilidade no seu cotidiano. É uma lição para você. Só que o fato da Rainha de Emoções estar aqui, isso diz para mim que não é impossível. É desafiador, mas não é impossível. Você vai precisar ter um entendimento profundo sobre você mesmo, mas também entender que as outras pessoas, elas estão passando pelas suas próprias questões. E às vezes a forma como uma pessoa reage com relação a você ou a algo que você faz não é algo pessoal. Se você começar a enxergar as camadas emocionais das pessoas e você deixar de tomar certas coisas como pessoais,
você vai tirar janeiro de letra. E a temperança no emocional não vai te assustar em nada. Você tem a ganhar muito com os seus relacionamentos. Todos. Inclusive de trabalho também. Eles vão ser desafiadores porque as pessoas estão mexidas no geral. Vocês sabem por quê. E vocês, evidentemente, também estão mexidos, mas tem uma percepção mais sensível, né? Você vai estar com uma percepção mais sensível da realidade em janeiro, e isso é lucrativo para você em N sentidos, se a gente for pensar até criativamente falando, ou em termos de você investir dinheiro. Existe um aceno aqui dessa rainha de emoções. Essa rainha de emoções tem peixes. E os peixes, né, eles também são um símbolo de prosperidade. Então, você se tornar uma pessoa um pouco mais flexível, permeável, aberta para os outros, aberta para compreensão e tudo mais, pode render até, que é ótimo. Render em termos literalmente materiais, mas evidentemente tem aqui um fortalecer do seu emocional e das suas relações. Se você tiver a compreensão de que sem as outras pessoas você não faz nada, você leva janeiro muitíssimo bem. Tem uma coisa aqui que você também vai precisar de uma delicadeza para conseguir enxergar. Para você é muito mais fácil você ser aquela pessoa que vai servir. O arquétipo de Virgem tem uma ligação muito profunda com o serviço. Estar a serviço, né? Não somente trabalhos na área de serviços. Você servir, você estar para o próximo. O seu oposto complementar também, mas de uma outra maneira. Você veste essa roupa muito bem. No geral, você já tem mais problemas quando você é a pessoa que vai ser servida. E você vai precisar de sensibilidade para entender quando é uma situação e quando é outra. Você também vai precisar de sensibilidade para conseguir captar como é que as outras pessoas estão. Porque você vai estar com as emoções à flor da pele, vai perceber os outros com as emoções à flor da pele. Tem uma certa oscilação emocional. Você não vai estar sempre do mesmo jeito. Você vai se descobrir com uma riqueza emocional muito grande. E se você não tem o hábito de lidar com isso, é um outro desafio. Se você for tentar entender aqui no 5 de Vozes, eu acho que é uma outra camada de desafio, porque se você for tentar entender o seu emocional, a mente vai bugar. Não vai ter como você vencer a sua sensibilidade em janeiro. A sua sensibilidade vai ser a melhor e maior ferramenta que você vai poder ter e usar para o seu benefício, para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional e financeiro.
Se você acha, né, aí vai depender da área de atuação de cada um. Se você acha que a sensibilidade não é uma ferramenta muito habitual para você, porque não se encaixa de um ponto de vista mais racional, tenta ver se você, incluindo a sensibilidade, você não pode ter ali um plus. Você se torna um profissional diferente. Diferenciado, por que não dizer, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque você tem lucros, né? Você vai tirar proveito de toda essa disponibilidade emocional, e esse proveito ele é ainda maior se você não ficar tentando entender o que está acontecendo, tá? Não estou querendo dizer que você tem que abdicar de tentar entender, né? Abdicar do seu racional para a vida, não. Mas em janeiro, tudo que você tentar racionalizar em excesso vai funcionar como seu inimigo. Você vai perder diante desse inimigo. E também ganha uma camada assim, é como se você passasse a enxergar as suas emoções como inimigas e das outras pessoas também. Nada mais distante da verdade, mas vai bater um pensamento assim. Você se dá melhor em janeiro se você se restringir um pouco nesse sentido, se você abdicar temporariamente de um entendimento, né? De um entendimento absolutamente racional do que está acontecendo. É muito nítido para mim que você vai estar muito à flor da pele. E a sua percepção das outras pessoas também. É uma sensibilidade que pode te abastecer até para a vida inteira. Trazer lições muito importantes. Para alguns de vocês, até colocar vocês em outras áreas de atuação. Estou dizendo isso por conta do 7 de inspiração no espiritual. Todo o cenário de janeiro, ele tem condições de oferecer a você uma força espiritual grandiosa. Isso não quer dizer que vocês vão trabalhar literalmente com algo espiritual, né? Aqueles que querem uma transição de carreira, aqueles que estão questionando o que estão fazendo da vida. Mas aqueles que, né, estiverem abertos, né, vocês vão poder entrar num outro lugar, numa outra vivência, experimentar melhorias muito grandes no que se faz, não só financeiramente falando, mas em termos de posição. Sinto que eu estou fazendo algo importante com a minha vida. Sinto que estou fazendo algo importante da minha vida. Estou deixando de me questionar tanto porque estou conseguindo entender o que o outro quer. Existem muitas áreas de atuação nas quais, né, quando você tem esse entendimento muito profundo do outro, você está lá na frente, né, de qualquer concorrência. Quando você consegue captar o que o outro quer, o que o outro deseja. Isso é muito importante para muita gente. Mas eu não estou pensando assim, por exemplo, em termos meio marqueteiros, não. Mais no sentido de você ter
um conhecimento profundo do outro e você ter compaixão, você ter empatia. Você já tem isso naturalmente, mas isso vai estar ressaltado, aumentado, né? Por isso que eu estava fazendo referência à parte de peixes do seu mapa natal. Porque a parte onde a gente tem peixes, ela influencia aí muito essa questão da empatia, o como que você alcança isso, né? Você vai ter oportunidades, exemplos práticos para chegar nesse lugar, alcançando o sucesso, até mesmo material, só que você evidentemente não vai estar pensando nisso. Não é uma coisa deliberada, né? Não é proposital. Vem para o seu crescimento, um crescimento profundo. Mas qual o problema de você também ter ganhos com isso, né? Não tem problema nenhum. Então você vai ter ganhos em N áreas. E particularmente, além do material, também o emocional, relacionamentos. Eu já tinha falado isso, né? E a runa que saiu aqui é a runa que sacramenta a questão, porque é Gebo, né? Gebo é a runa das trocas. Ela tem conexão com relacionamentos, ela tem conexão, por exemplo, com trocas comerciais. Qualquer tipo de troca que você faça com alguém. Para você ter algo, né? Você tem que doar. O dar e o receber, né? Você vai conseguir ver na prática, em janeiro, o quanto que todos os sistemas de trocas humanos dependem dessa abertura, né? Eu tinha comentado, né? Você, em geral, está acostumado a doar, 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 doar. Nada de errado com isso, mas em janeiro você vai ter que aprender a receber também. Será que você não está numa posição de carreira e de vida adequada para você ir para os seus planos, porque você não se abre para receber? Você só fica doando, 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 doando. Quando você está excessivamente numa das polaridades, você não acessa a prosperidade, você não acessa a abundância universal. Você sai da lógica do universo, porque a lógica do universo envolve sempre troca, tá? Isso vai estar nítido, claro e transparente para você em janeiro. É uma grande lição, mas você consegue tirar de letra. Verde, uma carta excelente para vocês tirarem. O raio verde, e aqui no caso é a cura do chakra cardíaco, né? E essa imagem aqui desse cristal, né? Uma cor assim que lembra esmeralda, né? Você pode fazer uso do verde, né? A cor verde. Você pode fazer meditações, mentalizações que trabalhem o chakra cardíaco, né? Você pode estar em locais com verde, né? Locais com natureza. Você está sendo aqui convidado a abrir o seu centro de trocas. O coração é o centro de trocas. É a casa dos nossos sentimentos. No coração, todo o sangue do corpo passa, né? Ele bombeia, ele troca, né? E ele, né? Assim como ele coloca para fora, ele também recebe, ele, entre aspas, filtra, né? Entra e sai do coração, né? O coração faz isso, né?
Então faz sentido. Eu não sei se eu tô conseguindo transmitir o tamanho da importância de janeiro para vocês, em termos de empatia, de ganho. Vocês vão ter um ganho gigantesco que vai valer para a encarnação inteira, sabe? Evidentemente, se tiver abertura para isso, né? Se você se desafiar, se você não ficar com medo do outro, nem ficar com medo de se colocar de um jeito fragilizado, sabe? Porque às vezes o virginiano, ele veste uma capa e ele bota para fora uma imagem de que tem que estar forte o tempo inteiro. E não é o caso, né? A vulnerabilidade, ela não é uma fraqueza. E você vai aprender isso. E o mais legal de tudo, você não vai aprender isso de uma forma traumática. Sabe aquela história que falam que as pessoas evoluem ou pelo amor ou pela dor? Vocês vão ganhar um presentão. Gebo também é presente. Vocês vão ganhar um presentão porque vocês vão ter oportunidade de evoluir pelo amor. Isso é excelente. Não é sempre que acontece, né? Então tem que ser celebrado. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aos virginianos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo. Arro!